Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Formas ideoplásticas. Na sutil tecelagem energética que se condensa e constitui o mundo visível, ondas, vibrações, campos mentais e estruturas psíquicas interpenetram-se, tomando forma, alternando contorno, surgindo e desaparecendo ininterruptamente. O ser humano é essencialmente aquilo que cultiva na área mental, movimentando-se na faixa do pensamento que lhe caracteriza o clima existencial. Exteriorizando ondas mentais contínuas, sincroniza com outras de teor vibratório equivalente que passam a corporificar-se em organização delicada, sendo reabsorvidas e eliminadas conforme a intensidade da ideação. Saúde e doença, equilíbrio e desarmonia emocional e mental são resultados inevitáveis da exteriorização de cada ser. Nesse oceano de vibrações em que todos se encontram mergulhados, os indivíduos conduzem-se nas faixas de identificação própria, sintonizando com os semelhantes e deles aurindo idênticas exteriorizações. Quando mais se fixam nos pensamentos das preferências habituais, passam a condensar com os elementos da natureza formas que se materializam e os acompanham, fornecendo-lhes alimento saudável ou tóxico, de acordo com o teor das energias que as constituem. Além das sincronizações com outras mentes encarnadas e desvestidas da matéria, ou seja, desencarnadas, que produzem obsessões, quando viciosas ou de baixo teor emocional, elaboram estranhas e perigosas formações que empestam a psicosfera dos pacientes, afervorados às distonias de comportamento íntimo. Plasma-se no universo tudo aquilo que vibra. As preces, os sentimentos enobrecidos fomentam delicadas construções espirituais, que emanam conteúdos de harmonia, bem-estar e elevação psíquica. As recriminações, os vícios, as aspirações perturbadoras produzem aglutinações de partículas que se transformam em vibriões agressivos e vorazes, que se nutrem do contínuo mental, encarcerado o seu agente, que se torna paciente aprisionado nas malhas das próprias elucubrações doentias. Larvas, formas pensamento agressivas, vírus desconhecidos fixam-se no campo áurico e passam a invadir o corpo perispiritual, perturbando-lhe a harmonia que se manifestará como distúrbios mentais e orgânicos de difícil diagnose e mais desafiadora terapia. Tornam-se expressões de vida pelo automatismo que decorre do prazer de sustentar as ideias perniciosas que se fazem vitais no psiquismo do indivíduo. Meus amigos, pensem bem como está o nível de criação mental no planeta Terra nos dias de hoje. Os conflitos políticos, os conflitos de guerras, os medos das doenças, os cataclismas, tudo isso é fruto dos pensamentos coletivos que vão se realimentando com o medo disso tudo. Por isso é urgente que mudemos a nossa forma de pensar. Vamos melhorar a psicosfera que parta a partir do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho. E assim, paulatinamente se espalhe por toda parte. Continuando. Lentamente, essas vidas ínfimas agridem os seus vitalizadores, que se desorganizam, experimentando males estranhos e degenerativos. Em razão da sua psicogênese moral, o paciente é um autoagressor, responsável pelo distúrbio em que se estertora. Toda organização material é um somatório de partículas que, em última análise, procedem da energia primária da criação. De igual maneira, nascem os campos mentais que se encontram mantidos pelas lembranças conscientes ou não
das experiências físicas passadas, resumando como necessidades de continuação, de revivescência, dificultando novos raciocínios, diferentes reflexões daquelas que lhes são habituais. Perseguidos por essas ideações plásticas, ao ocorrer a desencarnação, esses pacientes morais, os mesmos continuarão sob a indução malévola das vis construções que mobilizaram e sustentaram. No sentido oposto, as idioplastias felizes, que compõem as formas pensamento superiores, propiciam o êxtase, emulam o avanço, fortalecem o ânimo para o ininterrupto crescimento íntimo e a autotransformar-se, esteja o espírito no corpo físico ou libertado da sua injunção, ou seja, encarnado ou desencarnado, somos sempre acompanhados das vibrações que semeamos durante a nossa vida. Então vamos procurar situações felizes, situações de bem-estar, de bênçãos, para podermos melhorar a nossa condição encarnados e depois quando desencarnarmos. Seguindo, não foi por outra razão que Jesus acentuou: o reino dos céus está dentro de vós. E certamente o Hades também, o inferno também, desde que a felicidade e a desdita são opções elegidas por cada indivíduo. É verdade, meus amigos, a gente conhece pessoas que tudo está sempre ruim, tudo essa pessoa critica, tudo essa pessoa fala mal. Já outras não, veem sempre o lado positivo. Elas estão criando o seu estado mental, a sua psicosfera. Devemos, inclusive, nos afastar delicadamente de pessoas que são sempre pessimistas, sempre falando mal disto ou daquilo, e até mesmo das pessoas que as ajudam. Continuando. Aprofundando a análise na psicogênese de inumeráveis obsessões especiais, defronta-se com aquelas que são produzidas pelo próprio enfermo, com o efeito dos pensamentos cultivados, atraindo a seguir comparsas outros, desencarnados, que passam a manter o conúbio de nutrição vampirizadora e pertinaz. Então, o que ele está explicando? Pessoas que têm esse tipo de pensamento negativo, a começar, ela começa a se prejudicar com os próprios pensamentos. E como esses pensamentos têm forma, eles podem ser visíveis por outros espíritos. Esses espíritos comparsas que gostam desse tipo de situação se aproximam dele e isso vai aumentando. Então, a partir de então, ele tem a sua criação e mais a criação desses espíritos obsessores desencarnados que, entre aspas, se alimentam dos pensamentos dessa natureza. Continuando. O investimento terapêutico deverá ter prioritariamente o esforço para despertar o enfermo, a fim de que mude de conduta mental, libertando-se das viciações em que se compraz. Repetindo, libertando-se das viciações em que se compraz, a fim de renovar o pensamento, sincronizando o idealismo elevado nas faixas superiores da vida. Concomitantemente, a bioenergética desempenha papel fundamental nesse processo, pois diluir as construções perniciosas em torno da psicosfera de que se nutre, ao tempo em que, retemperando as ondas de pensamento, faculta-se aspirar e nutrir as cargas vibratórias saudáveis. Lentamente dar-se-á o reequilíbrio, para cujo mistério a contribuição pessoal se faz essencial. Nas auto-obsessões, a constituição vibratória do pensamento desempenha relevante significado. De equivalente modo, somente através da alteração da emissão de ondas mentais é que se lhe operará a recuperação. Formas, pensamento campeiam, desse modo, em todas as direções, movimentando-se, sintonizando com aqueles que possuem o mesmo teor vibratório e são diluídas por outras de poder anulador da carga negativa que conduzem. Pensar é arte de emitir ondas conforme o conteúdo mental, como efeito do comportamento moral, ou vice-versa, adquirem
formas que se plasmam nas delicadas vibrações pulsantes do universo. Sejam, portanto, quais forem as circunstâncias da existência, cabe ao viajante carnal, ou seja, aos encarnados, manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando as ideias otimistas, iluminativas, de modo a criar campos saudáveis, dos quais se exteriorização as construções equilibradas da emoção e do organismo físico. Toda vez, quando as injunções tentarem imprimir na mente as ideias perversas, os transtornos de conduta, as fixações negativas em torno das ocorrências infelizes, os ressentimentos que se constituem presenças morbíficas do espírito, é dever de todo indivíduo lúcido, especialmente daquele que se vinculou aos postulados espíritas, esclarecer-se a respeito dos deveres para com a vida, substituí-los pelas formulações agradáveis e harmoniosas da paz, cultivando a esperança, vivenciando o amor, sem deixar-se afetar pelo desespero ou pela mágoa. Mesmo quando venha a tombar nos fatores inquietantes, de imediato cabe-lhe refazer o campo mental, diluindo as impressões de desânimo, de dor, nas doces vibrações da prece, do sentimento de compaixão por aqueles que lhe transformaram em perseguidores, gratuitos ou não, mantendo-se em harmonia íntima. Ninguém transita na terra sem as experiências do sofrimento, que deflui das incompreensões de companheiros, de afetos ou de adversários que todos têm. Cabe, porém, a cada qual a eleição do campo mental em que deseja situar-se, passando a nutrir-se do sol da alegria ou vestir-se das sombras dos sentimentos doentios que tentam encontrar apoio na acústica da alma. Então, meus amigos, cabe a cada um de nós o que nós queremos viver. Queremos viver a alegria ou o pesar? Como está dito aqui, todos nós temos sofrimentos, porque não existe ninguém inocente na terra. Todos temos um passado com dívidas, então nós temos contas a ajustar. Agora, podemos ajustar essas contas cantando ou chorando. Isso é nossa escolha, não é? Por hoje ficamos aqui. Espero que vocês pensem a respeito. Abraços.